Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos fazer a nossa provinha de português, né? Então vamos começar lá. Questão número 1. Leia o texto abaixo. Elefante. O elefante é o maior mamífero terrestre do mundo. Aqui faltou um acentinho, viu, gente? Coloca aí na provinha. É também um dos que vivem mais tempo, de 100 a 120 anos. Além do seu tamanho, outra característica que chama a atenção no elefante é a sua tromba. Aqui também faltou um acentinho. As pessoas costumam pensar que o elefante bebe água pela tromba, mas isso não é verdade. Ela é o nariz do elefante e funciona como uma espécie de canudo. Ele puxa a água, faltou um acentinho aqui na palavrinha água, e esguincha dentro da boca para beber ou nas costas para se refrescar, tá? Esse texto foi tirado da internet, né? Por isso tá aqui, ó, o site que foi tirado, certo? Questão número 1, vamos lá. Esse texto serve para que serve esse texto? Para conscientizar? Para divertir? Para divulgar algum produto, alguma coisa? Ou para informar? Vocês vão marcar com X aí na opção correta, tá? Número 2. Quem é a personagem principal do texto ou o personagem principal do texto? Número 3. De acordo com o texto, para que serve a tromba do elefante? Vamos ver as opções aí. Para que serve a tromba? Lá no texto está falando, olha. Para puxar os filhotes? Para se defender dos seus predadores, aqueles que querem pegar o elefante? Funciona como uma espécie de canudo? Ou a tromba serve para bater nas pessoas? Vocês vão ler lá no texto e buscar a resposta correta. Número 4. Vamos lá. Retire o que se pede do texto elefante. Título do texto, número escrito por extenso, tem algum número lá no texto que foi escrito o nome dele, né? Escrito por extenso. Um substantivo comum, lembrando que substantivo comum é aquele que dá nome, né, a qualquer coisa, objetos, seres, né? São comuns. Quantos parágrafos tem este texto? Então, vocês vão prestar bem atenção, tá? Onde a gente começa aí os parágrafos. Lá no texto, gente, não tá muito definido, porque tá bem perto da margem, mas cada pedaço, né, que a gente vai lendo como um tipo de informação é um parágrafo, tá certo? Vamos agora para a segunda parte da prova, texto 2. Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. O texto se chama A Carroça. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai,
É muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tomei-me adulto e até hoje tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, tratando o próximo com grosseria, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar ser o dono da razão, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Esse texto também foi tirado da internet, né? Aqui tem um site onde estava disponível, né? Então vamos lá, vamos responder agora as questões sobre o texto. Vamos lá. Questão 5. Esse texto, vamos colocar aqui certinho. Esse texto é um conto, uma fábula, uma lenda ou uma notícia? Prestem atenção, está contando uma história? É uma fábula, uma história onde os animais são os personagens e eles falam, né? É uma lenda, uma história que alguém inventou, ou é uma notícia, né? Alguém está dando uma notícia para vocês. Pensa direitinho, prestem atenção para responder. Nesse texto, compreende-se que o filho andou em uma carroça vazia, aprendeu o ensinamento de seu pai, recebeu um castigo de seu pai ou revelou ser desobediente. O que acontece com o filho lá no texto, né? Vamos pensar direitinho. Número 7. Retire do texto o que se pede. Uma frase interrogativa. Frase interrogativa é aquela que faz uma pergunta. Uma frase exclamativa é aquela que tem um ponto de exclamação e ela faz o quê? Admira ou assusta, né? Lembra das colocações que a gente usa aí, o ponto de exclamação? Depois, uma frase com travessão. Também fizemos a revisão lá e a gente lembra o que é travessão. Se tiver dúvida, tem que voltar lá na revisão que a tia Adriana fez para vocês responderem. E também uma palavra com M antes de P ou B, tá? Questão 8. No texto carroça, colora de azul os pontos de interrogação, colora de vermelho os pontos de exclamação, circule o título de verde e escreva quantos parágrafos tem. Aqui faltou a letrinha E, né? Ó, este texto, tá? Faltou a letrinha E e vocês colocam aí pra ti, ó, com lápis aqui, tá? Este texto vai ficar um pouquinho coladinho e vocês podem fazer assim, ó, tá bom? Então, olha, leiam com bastante atenção, prestem bastante atenção na leitura que alguém fizer para você, se for necessário. Procure com cuidado e responda as questões de maneira correta, lógico, né? Tia Adriana tá esperando aí o melhor de vocês. Tudo bem?